temas, nem te espantes, eu sou teu Deus. Eu estou contigo, por onde quer que andares. Eu te remi, para que fosses meu. Eu te escolhi, para que fosses um servo meu, mas se recuares, eu de ti te quererei. Filho meu, não te esqueça dos meus ensinos. Sou teu Deus e falo contigo. Pelas minhas veredas te fiz andar. Filho meu, sê tu forte e corajoso, para teres cuidado em cumprir tudo quanto hoje te ordeno fazer. Não te mandei eu, sê tu forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, eu sou teu Deus. Eu estou contigo, por onde quer que andares. Eu te amei, para que fosses meu. Eu te escolhi, para que fosses um servo meu, mas se recuares, eu de ti te quererei. Filho meu, quantas vezes a chorar, quantas vezes a perguntar, meu Deus, onde estás? Eu estou aqui, sou a tua fortaleza, onde estiver, sou tua cidadela, sou quem peleja por ti. Eu estou contigo, por onde quer que andares. Eu te remi, para que fosses meu. Eu te escolhi, para que fosses um servo meu, mas se recuares, eu de ti te quererei. Filho meu, quantas vezes a chorar, quantas vezes a perguntar, meu Deus, onde estás? Eu estou aqui, sou tua fortaleza, sou tua cidadela, sou quem peleja por ti. Eu estou contigo, por onde quer que andares. Eu te remi, para que fosses meu. Eu te escolhi, para que fosses um servo meu, mas se recuares, eu de ti requererei. Louvado seja o nome do Senhor. Todos nós passamos dificuldades na vida, passamos problemas. E já passei muito na minha vida. Muitas dores. Não pensem em vocês que nunca derramei lágrimas, claro. Louvado seja o nome do Senhor, mas até aqui o Senhor tem me ajudado. E enquanto temos vida é assim. A vida pode-se haver lutas e tribulações, mas nós temos que nos fortalecer no Senhor, porque é Ele que nos fortalece. Muitas vezes o Senhor já me livrou da morte, várias vezes. Louvado seja o nome do Senhor, e eu estou aqui para a glória de Deus. E da mesma forma é com todos os vivos. O Senhor preserva para que assim despertem, para que assim o propósito dele se cumpra. Não nascemos à toa, não nascemos em vão. O que manda na nossa vida não é quantas formaturas eu tenho, não é quantas, vamos dizer, se é beleza que a pessoa tem, se é dinheiro que a pessoa tem, se é bens materiais na terra, nada disso importa. Nada disso confirma o carimbo do Criador, nem o propósito dele, quando ele diz que todos nós, sem exceção, fomos criados, aleluia, para as boas obras, para que andássemos nelas, e somos feitura da vontade do Criador.
E eu tenho aqui orado muito e tenho estado muito preocupada. Pessoas muito sem orar, pessoas passando tribulações, muitas pessoas angustiadas. É verdade que não temos vivido bons momentos. E a live de hoje aqui que eu deixo registrada, o meu único objetivo aqui são dois. Um para estar orando pelo Brasil e por todos, a favor de todos. E outro para deixar aqui o registro de que os vivos que me ouvirem, como ouvia qualquer um outro cristão que estiver falando a palavra do Senhor, estiver louvando, é para que não desanime. Não desanime, continue firme. Na presença do Senhor, continue firme. Aleluia, eu vou ler aqui para vocês. Aleluia, o texto de 2 Coríntios capítulo 4, onde mostra que o Senhor Jesus Cristo, ele era o único assunto da vida do apóstolo Paulo. O homem que era erudito, tinha passado pela escola de Gamaliel, tinha tudo para ser um fariseu, um sumo sacerdote. Ele tinha tudo que podia se ter, mas acontece que o Senhor vai chamar ele, e ele vai, uma vez que ele vai, ele não olha para trás, e ele reconhece que essa escolha seria a crucial de sua vida, recandereflácia, como ele também observa que, louvado seja o nome do Senhor, que não haveria escolha melhor do que escolher o Senhor. Eu quero dizer aos vivos, por mais problemas que estiverem, não desanimem. Os grupos, eu tenho visto o povo parar de orar, o povo parar de louvar. Nós devemos dar glória a Deus pelo dia e nós devemos nos esforçar. As lutas não são fáceis, mas estamos de pé pela graça de Deus e temos que aproveitar essa graça. Não só para viver dia após dia como se estivesse vegetando por causa da tristeza. Não como se estivesse vegetando porque eu perdi algo, porque alguém que eu amava se foi, morreu. Mas eu tenho uma vida, eu tenho que continuar de pé, eu tenho que continuar buscando a presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui o apóstolo Paulo, ele começa a dizer, ele começa a falar para os crentes lá de Corinto. Ele diz, capítulo 4, versículo 1, pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que foi feita, não desfalecemos. Ele estava dizendo, olha, se eu procuro não desfalecer, porque o Senhor tem me chamado e me ajudado, vocês também não devem desfalecer. E todo aquele que enquanto vida tem na terra não deve desfalecer. Aleluia, porque o que só pode nos parar é o Senhor e a morte. Mas se temos vida é para fazer o quê? É para nos levantarmos, é para estarmos orando. Eu não estou vendo nenhum sinal, olha, eu estou orando, não estou vendo nada. E quem disse que a fé vê com os olhos? Eu já disse a vocês que a fé é crer naquilo que os olhos não vê, não é aquilo que eu estou sentindo, não é aquilo que eu estou vendo, é aquilo que eu creio pela palavra de Deus. Ele está no controle da minha vida, ele está no controle da sua. Aleluia, pode ter muitas guerras espirituais, você pode sofrer com várias enfermidades, você pode ter várias pessoas te perseguindo, mas se você está na presença do Senhor, quem te guarda é o Senhor Jesus, Ele está no controle da sua vida. Aliás, eu digo mais, Ele está no controle de tudo. Agora, aqueles que têm o Senhor na vida, louvado seja o nome do Senhor, esses é que vê a graciosidade do Criador mais de perto, vê a providência, louvado seja o nome do Senhor, vê o Senhor mandar alimentação, vê o Senhor abrir porta, vê o Senhor prosperar, vê o Senhor dar um livramento, vê o Senhor preservando a vida, vê o Senhor dando fôlego de vida, vê o Senhor dando respiração, vê o Senhor, aleluia, ali no controle, mesmo que esteja enfermo, mesmo que esteja debilitado, aleluia, mas a sua vida está no controle da mão do Criador. Eu falo a vocês uma coisa que eu tenho vivido até o dia de hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas tribulações, muitas vezes escapei da morte em mesa de cirurgia. E minha mãe me acompanhando, eu dizia, mãe, fique aí. E disse ao esposo, fique quieto. Daqui a pouco eu estou saindo da mesa. Não é hora de eu morrer ainda.
E a cirurgia era arriscada, porque a saúde não estava boa. A minha taxa sanguínea não estava boa. Mas o Senhor deu vida. Louvado seja o nome do Senhor. E nem a anestesia foi capaz de calar minha boca, porque o inconsciente eu falava. Sobre o Senhor falava. E as pessoas, eu saí da sala, fui para o quarto. Minha mãe chorava, marido preocupado. Louvado seja o nome do Senhor. E ali diziam, mas a senhora não fecha a boca não, nem um minuto. A senhora acabou de sair da sala de cirurgia, a senhora não dorme não. A senhora estava lá de olho fechado na mesa de cirurgia, mas a senhora não fecha a boca. É falando direto e é falando mais de Deus do que das coisas. Eu digo, é isso, porque enquanto eu tenho vida é assim. Aleluia! E assim eu quero dizer a vocês, estou dando esse exemplo, para mostrar que quando o Senhor está na direção, na vida de uma pessoa, é Ele que controla e faz a pessoa subsistir. Não importa que inferno ou que fundo de poço a pessoa esteja. Aos olhos humanos olhamos assim, é uma coisa impossível, é uma coisa muito difícil. É uma coisa, e eu digo a vocês que o mesmo Senhor que tirou Lázaro lá do sepulcro, ele 4 dias já estava lá, para lá de morto, e o Senhor traz ele de volta à existência, à vida. É o mesmo Deus que assim manda te dizer que está no controle de tudo. Ele diz, eu sou, eu tenho, eu dou e eu posso. Ele diz, quem, aleluia, é a criatura que não é maior do que o Criador. Ele prepara a mesa no deserto, ele liberta, ele cura, ele livra da morte, ele tira, aleluia, de uma situação difícil, ele põe numa situação difícil, mas ele está no controle. Você que está aí, o Senhor diz, eu estou no controle da sua vida. É assim, é necessário. Quanto mais crer, você vai entender e vai compreender o que é Deus está no controle. Aleluia. E disse mais o apóstolo Paulo, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra do Senhor, e assim recomendamos a consciência de todo homem na presença do Senhor nosso Deus, pela manifestação da verdade. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que devemos falar, é isso que devemos viver, é isso que devemos querer para a nossa vida, a verdade, as coisas de Deus, em primeiro lugar, porque as coisas do Senhor realçam as coisas da terra. Vamos dizer assim, louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor, Ele é o foco, Ele é o centro de tudo, Ele é a razão de tudo, é assim. Se eu resolvo viver com o Senhor na minha vida, eu posso ter muitas percas, eu posso ter muitas tribulações, mas a vida para mim jamais será sem sentido. E se eu tiro o Criador e ponho ele para lá e priorizo o que quero na vida, por mais que eu tenha mais, eu não vou encontrar assim alegria ou razão para a minha vida e minha existência, porque isso é um assunto de ordem espiritual e é só o próprio Deus que preenche. Nós somos tricotomistas por natureza, não é isso? Corpo, alma e espírito. Eu falei em outras pregações. Não adianta dizer que o corpo está para o Senhor Jesus e o coração está lá não sei aonde. E o espírito não clama a Deus nenhuma vez. Tem gente que está assim, dentro da casa do Senhor sentado, mas a mente não está no Senhor ali no momento. A mente está, vamos dizer, na família. A mente está nos problemas. A mente está com medo da doença. A mente está nos negócios. A mente está em qualquer outro lugar, mas mente focada em Deus. É assim. Aí o corpo está ali presente, mas a alma está longe, está longe. Aí por isso que pessoas dizem assim, por que eu entrei na igreja e saí todo do mesmo jeito? Ora, porque não se ligou com Deus em nada. Estava preocupado, continua preocupado. Estava ali só por estar querendo uma resposta de Deus, que tem gente que diz assim, eu vou para a igreja para ter uma resposta de Deus. Nunca diz assim, eu vou para adorar o Senhor, independente se ele me der resposta ou se ele não der, ou se ele fala ou se ele não fala, mas ele vai falar mesmo, porque eu estou na casa do meu pai. Agora é claro que nem sempre ele confirma minhas intenções, mas que ele fala, aleluia. Aí a pessoa vai e o Senhor não confirma as intenções, Deus não falou, porque estava só focado na intenção. Não estava focado de ouvir a vontade do Senhor, nem de adorar o Criador.
Aí tem gente que está com o copo na igreja, a mente lá não sei aonde. E o espírito piorou ainda, não busca Deus, mas aí, nem pagando não busca o Senhor, só quando a calamidade vem. Então vamos aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto para os que se perdem, está encoberto. Nos quais o Deus de D minúsculo deste século, que é Satanás, Deus desse século, de D minúsculo, cegou o entendimento de muitos, dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem do Senhor nosso Deus. Ou seja, muitos preferem permanecer cego. Aí fica cego. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas tem gente que está cega e não quer mais ser cego. Quer sair, quer conhecer a verdade, quer entender, quer ter proximidade com o Criador. Aí é perseverar no assunto, porque aí conseguirá. Aleluia. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus o Senhor, que nós mesmos somos vossos servos por amor do Senhor Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória do Senhor nosso Deus na face do Senhor Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro. Que tesouro? Quem é vaso de barro? Quem é vaso de barro? É nós, somos vaso de barro. Mas temos este tesouro. Que tesouro? O livre acesso de poder conversar com o Criador. O livre acesso de poder se expressar para Ele, falar o que está na nossa alma. O livre acesso, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, para estar, aleluia, conversando com o Criador e também para estar buscando a Ele, para conhecer a sua vontade. Então esse tesouro está, aleluia, disponível. Agora é cada um que decide. Aqui diz, em tudo na vida somos atribulados. Se é uma coisa que nunca vai faltar no mundo, mas nunca, e que ninguém nunca estará isento, chama-se problema. Chama-se tribulação. Ninguém nunca estará isento. Ninguém. Mas tem uma coisa, a diferença é quando o vivente resolve estar com o Criador, buscando pelo Criador, aí o Criador, que é o Senhor, nos ajuda, nos fortalece, nós temos saída, dá alegria, dá uma paz, aleluia, Ele faz maravilha na nossa vida. Este é o tesouro que o dinheiro, o mundo não pode dar. A paz que excede todo entendimento, a alegria oriunda do Espírito Santo, aleluia, a fé que não é por nada porque o olho está vendo e que está achando que vai dar certo, não, mas é simplesmente algo muito espiritual que só aquele que estiver na presença do Senhor obterá e entenderá. Temos este tesouro em vaso de barro, em tudo somos atribulados, mas não angustiados a ponto da angústia nos matar. Louvado seja o nome do Senhor. Perplexos, ou seja, assustados ou escandalizados com tantas coisas que acontecem, E no meio cristão também, E até dentro da igreja, claro. E em todo lugar, porque todos somos seres humanos. Mas aqui diz, ainda que perplexa, assombrada, assustada com a vida, mas ainda assim não desanimada a ponto de morrer e cavar o buraco e jogar e enterrar. Não, porque quem está no Senhor, quem crê nele, tem esperança. Aqui diz mais, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus Cristo no nosso corpo, para que a vida do Senhor Jesus
se manifeste também em nossos corpos. Ou seja, as tribulações, elas servem para mortificar, vamos dizer, o nosso ego, para mortificar muitas vezes a inteligência que eu ponho lá em cima e digo, ninguém é mais inteligente do que eu, posso resolver isto aqui. Aí tem hora que o Senhor diz, você não pode nada. Aí às vezes o assunto é tão simples, mas a inteligência falta, dá um branco, sabe por quê? Porque é o Senhor, aleluia, dizendo que, como quem diz assim, é para você depender de mim, porque sem mim nada você pode fazer. É assim, aqui diz, louvado seja o nome do Senhor. Todos nós vivemos e estamos sempre entregues à morte por Jesus Cristo, para a vida no Senhor Jesus Cristo se manifeste também neste corpo mortal. Ou seja, ninguém está isento da Senhora Morte. Agora é claro que o Senhor dá livramento. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, de maneira que em nós opera mais a morte do que a vida. Por quê? Porque nós somos natureza corrompida por natureza, ou seja, desde que nascemos. Mas acontece que o Senhor, Ele assim cuida do seu povo, Ele observa quem está buscando a Ele preserva, Ele tem um amor incondicional por nós, Ele está no controle de tudo, não é Satanás que manda em tudo, é o Senhor, o Criador, que criou até Satanás, mas não criou ele como Satanás, criou como querubim ungido. Ele que quis ser Satanás, que quer dizer, essa palavra do hebraico, do grego, adversário, oponente, quis se rebelar contra o Criador, mas nadinha, não tem o controle, a palavra final de nada. Quem tem é o Criador. Louvado seja o nome do Senhor. E é nisso que temos fé, o Criador que está no controle da nossa vida. Pode estar se sentindo como no inferno, num buraco, ou a tribulação, ou a angústia, ou seja lá o que for. Porque tem hora que essas palavras é que descrevem a vida da pessoa. Mas acontece que ainda assim o Senhor está no controle de todas as coisas. Mesmo que eu me sinta a vida empancada, mesmo que parece que nada sai do lugar, mesmo que parece que a mortandade ou a tristeza ou a luta não vai ter fim, mesmo achando que já passou muito tempo, e mesmo achando que, Senhor, perdi muito tempo, poderia estar mais na frente, ainda assim o Senhor diz, eu estou no controle de todas as coisas. Tudo tem um seu tempo determinado. Nessa terra, Eclesiastes 3, há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de amar, há tempo de aborrecer, há tempo de costurar, há tempo de rasgar, jogar fora, há tempo de ajuntar, há tempo de espalhar, e tempo de guerra e tempo de paz. Tem tempo para tudo na nossa vida. Aí aqui diz versículo 16, por isso não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem, ser humano, carne, corpo, exterior se corrompa, ou seja, passe os anos, ou venha a enfermidade, o interior, que é a alma, no Senhor ela se renova a cada dia. Aleluia, porque o espírito, o fôlego, que dá, vamos dizer assim, que dá vida ao vivente, a alma torna vivente, como o Senhor fez com Adão. Assim, vai e se comunica com Deus, busca pelo Senhor. É assim, aí não se sente vazio, aí se alimenta a alma, dá esperança para a alma, fé para a alma. Que é isso que nós estamos precisando nos tempos de hoje, mas não deixando de ressaltar que precisamos sempre estar avaliando a nossa vida e nos consertando e colocando a casa em ordem com toda certeza. Aqui diz, não desfalecemos a ponto de morrer achando só para cavar o buraco e colocar nós dentro. Não. Mas ainda que o ser humano exterior, as coisas dê tudo errado, externo aos meus olhos, o interior, contudo, se renova a cada dia. Porque quem nos deu vida é o Senhor e é Ele que nos fortalece. Porque a nossa leve e momentânea tribulação. Ora, a Bíblia está dizendo leve e momentânea. Comparada ao quê? A glória do Senhor, as bênçãos do Senhor, a intimidade e comunhão com o Criador. Então, as tribulações é um preço baixo para se pagar diante da grandiosidade do Criador, não desfazendo das tribulações, porque cada um sabe o que passa.
Cada um conhece a agonia. Cada um conhece aquela sensação de morte ou que nada está dando certo. Mas quem tem Deus na vida também conhece quando ele entra na causa, quando ele intervém, quando ele sai quebrando toda a força do mal e quando ele opera um milagre, quando ele diz, cheguei, e faz, e organiza e acabou. Porque quem manda é o Criador. É assim. Não atentando nós para as coisas que se vê. Sabe por quê? Eu vou ficar cego? Não. Mas também não vou ficar focado ou focada numa coisa, num ponto que está me matando para acabar de me matar, não. Aqui está dizendo, não atentando, não ficando focado nas coisas que se vê com os olhos. Por quê? Mas sim nas coisas que não vê. Ou seja, na salvação, na providência do Senhor, que não está vendo agora, mas está crendo. E sabe que não é coisa de maluco. Sabe que existe, é real. O poder do Senhor. Aqui, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as que se vê, ou boa ou ruim, passa, vai. Mas as que não se vê, essas que ficam, e são essas que são eternas. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui o apóstolo Paulo, ele fala, alguém que já tinha tido muita coisa na vida antes de conhecer o Senhor. Ele teve poder, ele teve influência, ele teve a melhor formação, ele teve 2 cidadanias, ele teve, aleluia, instrução. Tudo isso aí ele teve. E se quisesse muito dinheiro, ele teria também. Mas quando o Senhor foi ao encontro dele, ele aceitou. Ele honrou a chamada que o Senhor tinha com ele e nada para trás. Assim ele se arrependia. Lá em Filipenses ele diz, as coisas para trás eu considero como refúgio. Ou seja, ele considerava como já tinha se passado. Porque sabia que o Criador, o Senhor, é que é o fundamento de todas as coisas. Então você que está aí, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor tem um propósito na sua vida com toda certeza. A luta, você diz assim, é que a senhora não sabe minha história, e nem você sabe a minha. Porque se eu fosse contar e você fosse contar, era 2 Marias chorando. Eu ouvindo a sua história e você ouvindo a minha, e estava tudo... ninguém sabe quem seria mais lamentado. Mas, se temos o Senhor na vida, Ele nos fortalece, Ele nos mantém de pé. Então, o que eu estou aqui para dizer a vocês é, não desanime. Continue insistindo. Continue na presença do Senhor. Haja o que vier, venha o que houver. Força com a graça de Deus. Se não tiver, é para pedir a presença do Senhor. É para pedir a força do Senhor, a graça de Deus. Para poder se levantar, para poder estar de pé. Para poder enfrentar dia após dia. Mas também para ver o livramento do Senhor, para ver a providência do Senhor. Para ver o agir do Senhor naquilo, na área da sua vida que estiver mais falida. E você vê o agir do Senhor. Porque quantas pessoas com tristeza. Hoje mesmo senti um peso espiritual grande. As pessoas, a tristeza, os problemas. E nós que oramos pelas pessoas. E ainda que não tenha comunicação, mas se a gente está ligado com Deus, percebe. A tristeza, as dificuldades. O Senhor diz, eis que eu sou o mesmo e não mudo. Por isso que vós não sois consumidos. Já notou que tantas tribulações você passou e está aí? Como eu, como todos, é o Senhor que nos sustenta. Hoje eu não trouxe aquela reflexão, aquela palavra teologicamente preparada. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor me comoveu mais para orar. E para trazer essa palavra de encorajamento.
que nós devemos permanecer na presença do Senhor, orando, buscando e acreditando no nosso milagre. E acreditando que Ele vai mudar a história, e acreditando que, aleluia, embora é eminente a sua volta, mais perto do que nunca, mais Ele tem poder, aleluia, e vai ainda cumprir promessas. Porque Ele é fiel e sabe fazer tudo isso. Um dia para o Senhor é como 1000 anos é como um dia, está escrito. Então nós temos que nos apegar do Senhor. Às vezes as pessoas dizem, assisto lives na madrugada, em todo momento. Minha vida não mudou ainda. Ora, tenha calma, tenha paciência. Ore cada momento que o ser humano se disponibiliza para o Senhor. Ainda que faça um sacrifício, porque vai ter que acordar cedo para trabalhar. Ou ainda que não esteja com esse ânimo. Ou ainda que talvez pouco esteja acreditando no que eu estou falando. Por causa da tristeza, por causa dos problemas. Mas essa é uma realidade. Não é uma utopia. Não é algo que é irreal. É real. O Senhor nosso Deus, Ele é real, Ele existe. E a Bíblia diz que todo aquele que se aproxima dele, Hebreus 11, versículo 6, é necessário crer que Ele existe, para depois receber, vamos dizer assim, o galardão, porque Ele é galardoador daqueles que o buscam. Mas tem que crer que Ele existe. Tem que crer que Ele está agindo e vai abençoar, mesmo que esteja enfrentando uma maré, como se fosse um tsunami na sua vida. Pois é. Mas quem controla tudo é o Senhor. Não devemos esquecer. Falo aqui nesta live, fale para as pessoas que você conhece. Não desistir, permanecer. Louvado seja o nome do Senhor. Buscar o ânimo, aleluia, no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Por que estou trazendo essa palavra assim? É aleatória, não. Que eu não vivo falando. Louvado seja o nome do Senhor sem propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Nem gosto de estar falando uma palavra sem ser sistematicamente preparada, um sermão. Mas acontece o seguinte, que o Espírito Santo é quem inspira e fala. E ele fala como quer, usa quem quer, na hora que quer e do jeito que quer. E eu estou aqui apenas para, mais uma vez, ser como uma tecla, ou quem sabe um clarinete no teu ouvido, ou seja, dizendo, não desista, não desista, largue o mão, não desista, busque o Senhor, nunca desista, creia, clame, busque, não desista, aleluia. Josué capítulo 1, para encerrar o que eu estou falando, senão eu falo a noite inteira e a vigília mesmo. E só falo as coisas do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra diga para as pessoas que você conhecer, para si mesmo, para a sua casa. Aquilo que o Senhor falou para Josué. No capítulo 1, o versículo 5, o Senhor fez uma promessa a ele, disse, ninguém poderá subsistir a você, Josué, todos os dias da sua vida. Como eu fui com Moisés, serei com você. Assim serei com você, não te deixarei nem te desampararei. Pode a mãe abandonar, pode o pai abandonar, pode pessoas, gente querida, e é uma dor, mas o Senhor, Ele diz, eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, tem o Espírito Santo, tem os anjos, tem a palavra. Não, o Senhor não nos deixa sozinhos. Então o Senhor disse a Josué, que estava temeroso diante de uma grande responsabilidade, foi servidor a vida inteira. Ali, dando água para Moisés, estando ali perto de Moisés, mas era o Senhor treinando ele para ele ser um líder. E o Senhor disse, ninguém se susterá diante de ti. Todos os dias da sua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te abandonarei. Esforça-te, o Senhor disse a Josué. Se esforce, meu filho. Porque tu farás herdar este povo a terra que
prometi aos pais que daria. Então, coisas o Senhor fará. Tudo Ele faz e permite. E coisas o ser humano também tem que se esforçar. É assim, se eu não tenho ânimo, eu vou pedir ao dono do ânimo. Aquele que é o autor e consumador da fé, aquele que é o criador da vida, aquele que me colocou na terra do jeito que eu sou. É a Ele que vou clamar. Quando eu não tenho ânimo, quando eu não tenho fé, quando todo mundo me abandonar, quando eu estiver triste com as agruras da vida, quando eu estiver com medo, quando eu estiver me sentindo sozinha, quando eu não tiver nada na vida, eu tenho que sempre, eu tendo ou não tendo, buscar aquele que pode, aquele que tem, aquele que é a razão e o criador da minha existência. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra. Aleluia, se esforce, porque você vai ver o bem na sua própria vida, verá o bem na sua família. Aleluia, não é necessário você ter crédito de ninguém a princípio, é se esforçar e ter crédito daquele que é. Aí sim, aleluia, aí os demais vê depois. A Bíblia diz o quê? Mateus 6,33, buscar primeiro o reino, a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Aí o Senhor diz a ele de novo, versículo 7, tão somente, eu já te falei, falo de novo e falarei quantas vezes for necessário. Esforça-te, tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme tudo quanto a lei do servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, mas que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Louvado seja o nome do Senhor. Se esforce. Com toda a vida você vai ouvir, vai estar igual um martelo na sua mente. Se esforça, se esforça. Eu tenho que me esforçar pela minha vida. Pelos meus, você tem que se esforçar pela sua própria vida, pelas suas próprias causas. No Senhor, para estar de pé, clamando a Ele, para Ele fazer o que você nem eu podemos fazer. Não tão somente, o Senhor diz, não aparte da sua boca o livro desta lei. Antes medita de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. É o segredo do sucesso? É o segredo para eu ter a minha bênção? É o segredo para o Senhor mudar a minha vida, então uma catástrofe? Ele está dizendo, não te aparta do livro da lei. A palavra dele, medita e procura praticar ao menos uma palavra, que você lê. Me esforçar, vou. Orar, vou. Jejuar, vou. Para largar o pecado? Vou. Com a graça do Pai, com a graça do Senhor. Esforça. Aí o Senhor diz, aí mais uma vez o Senhor diz para terminar, versículo 9. Não te mandei eu? Esforça-te. E tem bom ânimo. Não pasme. Ou seja, não se assombre a ponto de cair para trás e morrer. Não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andar. Ou seja, resumindo, a terra prometida estava diante dos olhos de Josué e do povo. E o Senhor disse, eu já prometi, a terra é todinha de vocês. Se quiserem me ouvirem, comerão melhor dessa terra. Tá aí. Mas tem uma coisa, é para lutar e se esforçar por cada metro quadrado dessa terra. Porque nada é de graça. O preço mais alto, o Senhor diz, já paguei na cruz. Para todo ser humano ter livre acesso, para todos os pecados serem perdoados, para que tudo no nome dele seja glorificado e alcançado, para que venhamos a sobreviver, tudo foi pago, aleluia, a supremacia acima da morte, a majestade do Senhor, a teocracia dele, tudo já foi pago. Agora é o ser humano se esforçar, como Josué, para adquirir cada metro quadrado da terra. Para quê? Para valorizar e glorificar o nome do Senhor. Por cada conquista. E assim suar para
Louvado seja o nome do Senhor para dizer graças a Deus. A vitória veio. Não foi fácil não, mas veio. Porque aí você vai encontrar alguém pior do que você ou na mesma situação. Aí você vai dar o testemunho do que o Senhor fez na sua vida. Então é por isso que as tribulações elas vêm. Parece insuportável. A estrutura humana diz assim, não vai aguentar não. E não aguenta mesmo não. Se não for o Senhor, não aguenta não. Mas com o Senhor, Ele dá suporte, a pessoa abre o olho, amanheceu o dia. Então, hoje, esta live aqui é somente para dizer, é o desejo do âmago da minha alma. Só para dizer a quem ouvir, ou você que está ouvindo, a uma alma se fosse, ou a mim mesmo que estou falando, que eu me vejo, não desista. Continue. Creia. Está faltando fé? Está faltando alguma coisa? Peça que o Senhor dá. E sabedoria Ele diz que dá, Ele dobrado, triplicado, tanto que não tem medida. Peça e o Senhor dá. Agrada ao Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração conforme a vontade dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Até aqui o Senhor me concede. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor vos abençoe. Eu mesmo não gosto de falar palavras sem ter um esboço. Mas sei que tudo quanto é dito em nome do Senhor Jesus Cristo e que está na palavra dele, nunca volta vazio. E nunca qualquer esforço que eu fizer para a glória do Senhor, que você aí fizer para a glória do Senhor, nunca será em vão. Porque é o Senhor que está em todas as coisas. Ele que está em cada palavra que é falada em nome dele, é ele que é para ser glorificado, é ele que opera o milagre, é ele que liberta, é ele que cura, é ele que honra, é ele que vê o esforço, a dor de cada um, é ele que sabe tudo. Ele é que muda a nossa vida. Que o Senhor vos abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Só para dizer mais uma vez, não desista, se esforce, creia. Porque a bênção do Senhor virá. Não vai falecer na beira da praia como um peixe que morre sem água na beira da praia. Não. Vai ver. Em nome do Senhor, vamos ver. A bênção do Senhor, o agir do Senhor. Em nome do Senhor, você verá o agir do Senhor. A bênção do Senhor, o milagre do Senhor. Deus te abençoe. Amém. Graças a Deus.